mais uma vez, amém? Vamos louvar cantando o hino 310. Teu piloto ainda sou. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não se importe com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto tudo então. Não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importe com perigo, eis a mão, confia em mim. Amém, graças a Deus. 287, o bondoso amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação.
Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração, e com seu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando para levar consigo ao culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém, graças a Deus. Vamos cantar o último hino, e quanto isto vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Vamos cantar o hino 291, mesma melodia de outro hino do hinário. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Neste dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e de seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas maldoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim
Deus abençoe os irmãos. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Estarmos em tua casa uma vez mais, juntos, ó Deus vivo, com todos esses irmãos, para te adorar, um lugar onde nós nos sentimos bem, ó Deus vivo. Sentimos bem em estar aqui neste lugar, juntos, porque aqui a nossa alma se alimenta e daqui nós obtemos refrigério, força e ânimo para continuar. Continua falando conosco, pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Amós, capítulo 3. Amós fica depois de Jó, antes de Obadias. Amós, capítulo 3. Começar a preparar um dueto, irmão. Arthur, com a mamãe, você fazer, já começa a ensaiar. Faz um dueto. Amós, capítulo 3. Podemos. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Israel havia cometido, amados, algumas maldades. E então nós vemos aqui o anúncio deste castigo proferido pelo profeta Amós. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós. Nós entendemos que obedecermos esta palavra é vida e desobedecermos é morte. E quando algumas punições acontecem com terceiros, parece que nós não nos atentamos, mas quando aquilo recai sobre nós ou sobre alguém que nós amamos, é que nós começamos a entender que, muito embora Ele sendo um Deus de amor, Ele também é justo, porque Ele tem as suas leis. Então veja que para o homem Amós, talvez não foi tão fácil proferir punições, dizer aquilo que Deus o mandava dizer. Ser um homem de Deus
de ser usado para proferir algo para alguém que ele ama muito, mas que é necessário dizer, veja, não é tão simples assim, porque ele continua sendo humano. Israel amava aquela nação, Amós, porém ele tinha que dizer: sobre vós visitarei com todas as injustiças. Se você seguir no capítulo, nós vamos observar no verso 5, que o próprio pecado deles que os enlaçou. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Cairemos nós, se nós mesmos não nos enredarmos ou permitirmos ser enredados em determinada situação? Na mensagem Amnésia Espiritual, o irmão Branham vai relatando sobre identidade, que às vezes nós perdemos nossa identidade. Amnésia é perca parcial ou total da mente. E por esquecermos quem somos, para que fomos chamados, por esquecermos, então cometemos algo que desagrada a Deus. O profeta chama a atenção nesta mensagem para algo que ele diz assim: como Amós sabia disso, que isso iria acontecer? O Branham diz, primeiro ele era um profeta. E a coisa seguinte, ele sabia que através do diagnóstico, que ele olhava para o que estava acontecendo em Israel, ele saberia qual era a enfermidade, ele sabia quais eram os resultados. O médico olha para um paciente que vai ali no seu consultório e dependendo do que sai no seu diagnóstico, no seu raio-x, nos seus exames, ele então começa a dizer: você está propenso a ter isso, isso e isso. E aqui o profeta estava dando um diagnóstico do que estava acontecendo com a nação, com Israel. Quando você olha uma cidade, você olha para as pessoas e olha para uma igreja, e olha para um povo que está tão afastado de Deus, não há nada mais a ser diagnosticado a não ser pecado. E o salário do pecado é a morte. O diagnóstico prova o que é aquilo. Veja você, quando você se afasta de Deus, aí está o ponto. E não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra. Veja que é uma sequência. Vamos nos ater um pouquinho nisso. É uma sequência de fatos. Quando você se afasta, então a primeira coisa que o inimigo faz é nos afastarmos. A partir daquele momento que você se afasta, então você deixa de ouvir a palavra. E aí você perde o desejo de ouvir. Então você se afasta, você não ouve e não tem mais desejo. Afasta, não ouve e não tem mais desejo. Porque o ouvir a palavra é que nos dá desejo de continuarmos. Então, há um diagnóstico para isso. A alma que pecar, essa morrerá. A incredulidade então separa o homem de Deus. Se afasta, deixa de ouvir, não deseja. Isso é exatamente correto, mas ele conhecia a enfermidade, quais eram os resultados quando ele viu a enfermidade de pecado naquela cidade. E ele então nos mostra aqui algumas coisas que podem nos trazer a ter amnésia. Ele cita a preocupação,
estar entre duas opiniões. Mas se você observar no verso 2, há algo também de especial que talvez nós passamos por cima. Que de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Ele reprime, ele chama a atenção, ele exorta a quem ele ama. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Isso não é especial? De todo o Brasil, vamos citar o nosso país, a vós somente conheci, a você. Deus, através de sua graça, escolheu Israel de todo o restante da família que estava sobre a terra. Deus, através de sua graça, de todos os habitantes desta terra, escolheu a você. A graça havia feito aquilo, ele lhes havia dado a terra escolhida, ele lhes deu casas que eles nunca tiveram que construí-las. Deus fez aquilo, os escolheu, ele lhes deu fazendas que eles nunca compraram, ele lhes deu alimentos que eles nunca plantaram, ele lhes deu poços que eles nunca cavaram, ele lhes deu vitórias que eles nunca ganharam. Vencemos e pensamos que somos nós que vencemos. Fazemos e pensamos nós que estamos fazendo. Ser escolhido de Deus é a coisa mais especial. E que parece que em alguns momentos de baixa, parece que Ele não está mais conosco. Parece que nós só desejamos, eu não estou dizendo que é, que nós só desejamos amá-lo quando o mar, o céu está de brigadeiro. Ouviram essa expressão? Céu de brigadeiro, céu azul. Na punição parece que Ele não nos ama. Mas veja, quem te deu essa família? Quem te deu este pai, esta mãe, este filho? Quem te deu um lar? Uma igreja? Vitórias que você nem imaginava que teria e você as teve? Quem nos livrou do maior buraco que podíamos estar afundados? O buraco do pecado. É o pior buraco que um ser humano pode estar afundado. Mas um dia, Ele enrolou uma corrente no Calvário e lançou esta corrente a este buraco mais profundo, fétido, podre que pode existir, que é o buraco do pecado. E amarrou esta corrente no seu coração e te puxou de lá. Mas nós esquecemos rapidamente. Israel, quem te deu essa vitória, Israel? Quem libertou vocês de 430 anos de sofrimento? 430 anos. Veja como a nossa mente é tão pequena. 430 anos. Quem aqui que já viveu e conhece alguém com 150? Não tem, né? 430. 430 sofrendo no lápego dos egípcios. Quando chega no deserto, Moisés, para que você nos tirou de lá? Para morrer num deserto? A nação escolhida, mas se esqueceram
perca de identidade. Quem os tinha chamado? Amnésia. Era só Deus quando estava na bonança, muito embora não era bonança. Era sofrimento. Eram escravos. Porque parece que às vezes nós desejamos voltar a quando éramos escravizados pelo diabo. Algumas atitudes nossas demonstram. Quando ele nos tira de lá e nos coloca sentado em lugares celestiais. E aí nós dizemos, nossa, é difícil demais. Eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou abrir mão. Não. Difícil era quando estávamos lá nas mãos de Satanás. Que não tínhamos uma saída. Imagina o ser humano no pecado, destituído da glória de Deus, perdido. Qual era o nosso fim? Morte, separação eterna de Deus. E algumas coisas que nos advêm, que nos acontecem, nós esquecemos de onde Ele nos tirou. Você olha para esta mensagem tão pura, e lá de onde ela saiu, Estados Unidos, há 10 vezes mais divisões do que temos aqui. Daqui a pouco, quanto mais próximo fica da vinda do Senhor, mais difícil vai ser nós termos um lugar especial, resguardado, protegido por Deus para congregar, que não desvirtua esta palavra. E onde Deus nos guardou, de onde Ele está nos protegendo. Quantos que nós conhecemos que carregam a mensagem e andam com a mente perturbada? E de onde Deus te tirou, irmão, irmã? De onde Deus nos guardou? Porque doutrina errada nos leva para o buraco. Veja, escolheu Israel de todo o restante da família que estava sobre a terra. Ele lhes deu vitórias que eles nunca ganharam. Deus fez aquilo através de sua graça para aquele povo de Israel, seu escolhido, seu amado. Mombrana conta uma história que ele teve lá no sul, quando eles costumavam ter escravos. Veja, isso pode esclarecer um pouco mais para vocês. Eles tomavam aquelas pessoas e as vendiam no mercado, exatamente como você faria com um carro usado. E então ali havia um comprador, um mercador que passava e apanhava aqueles escravos e os trocava exatamente como você faria com um carro ou algo. E aqueles escravos estavam longe de sua terra natal. Eles eram da África, os Boers. Eles os raptavam e os traziam aqui para as ilhas. E então os contrabandeavam para os Estados Unidos e os vendiam como escravos. Lá na Jamaica e ao redor. E agora descobrimos que aquelas pessoas eram tristes. Elas haviam sido raptadas de sua própria terra. Elas haviam sido tiradas através do inimigo e elas estavam tristes. Elas nunca mais tinham visto seus esposos, suas mulheres, seus pais, suas mães, seus filhos. Eles estavam sozinhos e eles tinham que bater neles com chicotes para fazê-los trabalhar, pois eles eram pessoas tristes. A nossa origem, a nossa história, de onde nós viemos, não existe tristeza. E os nossos erros, os nossos pecados, às vezes nos fazem entristecer, cair nosso semblante. Perdão. Por quê? Por um desvio, por um lapso de memória, nós vamos lá e cometemos aquilo. Quando caímos em si,
Você, opa, o que eu estou fazendo aqui? Certo dia um mercador apareceu em uma determinada plantação. E ele viu um punhado de escravos ali fora trabalhando. E ele chegou e perguntou ao proprietário, ele disse: quantos escravos você possui? Ele disse: cerca de 100. Você tem algum que você trocaria ou venderia? Ele disse: sim. Disse: deixe dar uma olhada neles. E ele saiu para o campo e os observou. E ele viu que eles tinham que bater neles. E depois de algum tempo ele viu um jovem rapaz, no qual eles não tinham que bater. Ele tinha seu peito estufado, seu queixo levantado. Não tinham que bater nele. Então o mercador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Ele disse: mas ele não está à venda. Ele disse: bem, o que há de diferente com aquele escravo? As pessoas tentam esconder a tristeza, seus desgostos, seus desprazeres. E elas saem por um lado pela bebida, por alguma alegria passageira, mas o que há na verdade é tristeza profunda. Repito, porque a nossa origem não é pecado. Nós viemos de um lugar onde é perfeito. E por cairmos em erros, isso entristece. E quando não achamos algo melhor, que venha trazer um novo significado para esta vida, vivemos tristes absolutos. Elas não dizem isso com sua boca, mas dizem com os atos. E aí onde a depressão atacou, não é nada mais, nada menos do que uma doença psicossomática, uma soma de várias coisas, soma de várias decepções, e 90% da população, segundo o último dado. A única fonte de vida e energia que pode substituir e dar um prazer verdadeiro está aqui nas nossas mãos. Mas esquecemos para o que fomos chamados e vamos por uma linha aonde não foi o que Deus nos deixou. Amnésia, esquecimento da nossa história. Nós olhamos para Israel, mas olhe agora para você pela internet, irmãos aqui na igreja. Por que estamos às vezes então angustiados quando temos um Deus que é perfeito? Havia alguém ali, um escravo, que ele era diferente deles. Mombrana diz, aquele escravo, ele era o chefe do restante. José começa a sonhar em Canaã. Correto isso? Sim? Vocês estão aqui? Ele começa a sonhar em Canaã. Aonde o seu sonho vai se cumprir? No Egito. Sonha em Canaã. Seu sonho se cumpre no Egito. Mas até o seu sonho se cumprir, há um caminho que ele teve que percorrer. A eternidade é nossa, o céu é nosso, a terra era deles, mas existiam amalequitas, inimigos, aos quais
eles tinham que eliminar daquela terra. Esta terra é onde nós vamos habitar. Sim, purificada, isto aqui é nosso, mas momentaneamente não é. Porém, se quisermos termos companheirismo com Deus e obtermos o que Ele tem de melhor, nós devemos eliminar inimigos nas nossas vidas que nos atrapalham. E como isso pode ser feito? Quando temos consciência para o que fomos chamados e não esquecermos. Josué recebe um chamado. Não é isso? Josué capítulo 1, quase que de cor, esta escritura. Veja quanto que isso foi especial para Josué. É Josué capítulo 1, no verso 9. Se você quiser abrir aí, Josué capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por acaso só seria com Josué? Ele está dizendo a cada um de nós, irmão e irmã, esforça-te e tem bom ânimo. Nas tribulações, esforça-te. Nas dores, esforça-te. Caiu, mas você pode se levantar. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Você pode dizer isso para a sua irmã que está ao seu lado? Você pode dizer isso para o seu irmão que está ao seu lado? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Fomos chamados para sermos filhos de Deus nesta terra, e não podemos perder isto da nossa mente. Não fomos chamados para perder. Esquece quem é seu pai, esquece quem é sua mãe. Transtornos mentais fazem com que nós percamos nossa mente. Porém, há algo que não pode afetar. Sabia disso? Isaías capítulo 35 nos mostra isso claramente. Que nem os loucos errarão, mostrando que se uma amnésia, se o esquecimento atingir a nossa mente, aleluia, se você esquecer quem foi seu pai, se você esquecer quem é sua mãe, se algum transtorno mental vem acontecer, nem os loucos erram. Por quê? Porque a nossa paternidade celestial, não reconhecemos ela pela mente, mas é pela alma. E aqui transtorno não pode entrar. Porque a maior amnésia que pode haver é espiritual. É perdermos a noção de quem é nosso pai e qual é a nossa terra, de onde nós viemos. Veja, então deixa eu concluir. José, ele passa por todos aqueles percalços, por todos aqueles ambientes, mas a situação, mas os ambientes onde ele foi, não mudou quem era José. A cova não mudou quem era José. A casa de Potifar não mudou quem era José. A cadeia não mudou quem era José. Ele era o chefe deles na cadeia. Um cristão, onde ele está, ele chama a atenção.
Já viu você isso? Onde ele estava, ele era o líder em Potifar, ele era o líder na cadeia, ele era o líder na sua família, entre seus irmãos. Eles o odiavam porque ele tinha visões, porque ele tinha algo de especial. Aonde um filho de Deus põe a planta do seu pé, aquilo prospera. Isso é bíblico, isso vai causar inveja em determinadas situações. Mas você tem algo de especial. Veja o verso 2 que lemos: de todas as famílias da terra, eu te escolhi. Esse jovem então, ele fez uma pergunta: é aquele escravo o chefe do restante deles? Sim, ele é apenas um escravo, mas talvez você o alimente diferente. Talvez a comida de José era diferente das dos demais presos. O carcereiro dizia: não, é pão e água. Porque havia um conceito na época que o ser humano não morreria se vivesse em função só de pão e água. Ele podia viver daquilo o resto da vida, que ele não morreria. Por isso que só tinha pão e água. Bem, ele disse: não, ele come na gamela com o restante dos escravos. Bem, o que o faz tão diferente do restante dos escravos? Ele disse: bem, eu quis saber por muito tempo, mas um dia eu fiquei sabendo que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei de toda a tribo. Embora esteja ele no estrangeiro e longe de sua casa, mesmo assim ele sabe que é filho de um rei. E ele se conduz como filho de um rei. Oh, Mombrana disse: eu pensei, sabe, se um negro vindo da África sabe que seu pai é um membro da tribo e rei sobre toda a tribo, o que deveria isso fazer a um cristão que é nascido de novo, um homem ou mulher, sendo que nosso pai é o rei do céu na glória? Lá em sua terra natal, o seu pai é um rei. Qual é a nossa terra natal? De onde nós viemos? Estamos aqui momentaneamente, por um período de tempo, mas é curto. O prazo de validade do nosso tempo aqui na terra está estampado em Salmos de número 90. É o prazo de validade nesta terra, 70 anos. Alguns com sua robustez alcançam 80. É o prazo de validade nesta terra, para voltarmos à nossa terra natal. O trabalho do inimigo de nossas almas, irmãos, é fazer nós esquecer que o nosso fim não é aqui. Ele vai fazer tudo para que você acredite que é aqui mesmo, que aqui acabou, que já é o fim. Nós deveríamos nos conduzir como homens e mulheres cristãos. Nós deveríamos agir como tais, nos vestir como tais, falarmos como tais, vivermos como tais. Embora sejamos estrangeiros, nós somos filhos do rei. Filhos do rei e vivendo em uma pobreza, mendigando fé, mendigando amor. Filhos do rei, vivendo em uma situação paupérrima espiritual, assustando com tudo, apavorado com tudo. Não era assim que estavam os discípulos? Tinha um rei, tinha Jesus com eles dentro do barco, estavam apavorados.
Refletiram sobre isso? Tinham Jesus com ele no barco. Ele estava descansando. A tempestade veio. E eles começam a gritar e apavorar. Gritar e apavorar. Isso não é o que ocorre conosco algumas vezes? Jesus está conosco. Sentimos sua presença e parece que a nossa atenção se desvia e esquecemos. Não, mas ele está aí do seu lado. Ele está aí junto de você. E aprontamos um alvoroço. Nós devemos olhar para essas parábolas, para essas histórias e trazermos para nosso momento, para a nossa vida e vermos, será que foi só lá com os discípulos? Será que eu também não estou fazendo alvoroço com Jesus Cristo dentro do meu bar? Como que ele não está? Quem é que te fez levantar hoje? Quem é que te mantém respirando agora? Quem é que te trouxe até aqui ao tabernáculo? Como você está vivo? Como seus filhos estão com saúde? Como sua esposa está aí do seu lado? Como? Se não é Deus junto conosco, no nosso dia a dia, no nosso barco. As tempestades virão. As dificuldades virão. Mas o importante, ele está dentro do barco. Ele está dentro do barco da sua vida. Se ele não tiver, chame-o para dentro do barco da sua vida. Chame o mais rápido possível. Porque o problema não são as tempestades. Não são as adversidades. O problema é se ele não estiver dentro deste barco. Aí vai afundar. Mas nós podemos chamá-lo: Senhor, permaneça dentro deste barco. Permaneça em mim, Senhor. Eu não quero perder a tua companhia. A dificuldade é difícil, é complicado, mas ele estando dentro do barco das nossas vidas, nós vamos atravessar o mar. Era difícil, era complicado, o deserto era escaldante? Era! Para onde nós estamos indo, Moisés? Nós vamos indo. Nós estamos indo. Para onde, Moisés? Vamos embora. Mas Moisés, 40 anos, Moisés, num deserto. Pensa nisso. 40 anos num deserto. Imagina o que foi isso. Mas você já percebeu que nós só conseguimos contar, às vezes, os nossos problemas, as nossas dificuldades? Nós não podemos cantar, acho que é o 311, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. É mais fácil contarmos os problemas do que contarmos as bênçãos. Há tanto tempo nesse deserto, você não sabe para onde é que nós estamos indo? Nós estamos dando volta e mais volta no mesmo lugar. Mas calma aí, 40 anos no deserto, nessa dificuldade, mas que veste de vocês que rasgou? Que calçado de vocês que acabou? Que remédio foi que faltou? Ele sempre nos mostra o negativo. Mesmo sendo por 40 anos, passando por dificuldades, o que para eles no deserto? Mesmo estando neste mundo com dificuldades e situações difíceis, o que nos falta? Se temos tudo em nossas mãos, ou não? Só morreu no deserto quem tinha que morrer. Quem foi predestinado para morrer, para ser engolido pela terra. Quem foi predestinado para atravessar o mar, atravessou. E no percurso da nossa caminhada, aquilo que tem de ser eliminado, será. Queiramos nós ou não, mas será eliminado. O predestinado para entrar lá, dos que saíram do Egito, era só Josué e Caleb, ninguém mais entraria e pronto, acabou-se.
Veja, Israel estava naquele mesmo estado agora. Eles não queriam mais o profeta, eles não precisavam deles. E se um chegasse e lhes trouxesse a palavra e tentasse trazê-los de volta à palavra, eles o rejeitariam. Expulsaram Elias de nossa era. Nós não queremos mais. O Senhor é muito duro, irmão Brana. Já ficou sabendo? Que fizeram um grupo, um círculo, e te eliminaram, te colocaram fora desse círculo. O Senhor está expulso, o Senhor não faz parte mais do nosso grupo. Ele disse: eu vou fazer um círculo maior e incluir a todos vocês dentro dele. Que diferença é um cristão? Que diferença? Sendo crucificado, maltratado, a barba arrancada, os últimos suspiros, mas ele ainda encontrou tempo para ouvir mais uma oração. A última oração. Ele ainda teve tempo para atentar para um ladrão arrependido. Qual foi a última oração? Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ainda teve tempo dele lembrar, dele parar para prestar atenção, esvaindo o sangue. Quem sabe ele falou com o último fôlego: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Quem falou para aquele ladrão que aquele homem simples tinha um paraíso? Quem falou que ele era rei de uma nação? Mas quem foi predestinado para ver em Jesus o libertador de seus pecados, verá. Nenhuma amnésia tira a eleição do eleito. Não. Eles sempre fazem isso daquela maneira. Eles não querem, assim diz o Senhor, eles querem o que desejam. Eu quero uma igreja que combine com os meus desejos. E então eu vou escolher o meu pastor, eu vou pagar por isso. Você vê isso lá em Juízes. Porque o meu pastor vai falar o que eu desejo ouvir. Pronto, isso vai me agradar. Será que vai resolver? Jesus. Deixa eu concluir aqui com uma história. Antes dela, o 47. Para ser um verdadeiro cristão, você tem que ser do mesmo modo. Não queira você se esquecer isso. Tudo que ele foi, eu estou identificado com ele. Observe, e ele está em mim e eu nele. Observe. Então, cada cristão que é um genuíno, verdadeiro cristão, estava com ele. Quando as estrelas da manhã cantaram juntas e os filhos de Deus gritaram de alegria, antes da fundação do mundo, nós estávamos identificados no estado imortal com Deus há 10 milhões de anos antes do mundo ser formado. Eu estava lá atrás com Ele. Se eu tenho vida eterna, eu estava ali com Ele. Eu fui identificado com Ele quando as estrelas da manhã cantaram, os filhos de Deus gritaram de alegria. Salmos 24. Eu estava com Ele quando Ele chamou Abraão, com a idade de 75 anos, e a sua esposa 65 anos. Ele disse que teria um bebê. Eu estava com Ele quando Ele tomou sua posição pelo assim diz o Senhor, eu vou ter o bebê. Cada cristão estava com Ele. Eu estava com Ele quando vieram suas tentações. Eu estava com Ele quando Ele subiu no cume do monte para oferecer Isaque. Eu estava com Ele quando o carneiro apareceu. O que é isto? Ele vai contando aqui de vários personagens
que nós estávamos com Ele. Para trazer o que a nós? Que em algum momento, você vai lembrar que você estava com Abraão e que, se for preciso, liberar, soltar, entregar seu filho, você vai entregar. Porque você estava com Abraão. Cada personagem da Bíblia, cristãos santos, nós estamos identificados em que? No momento que estivermos passando por situações semelhantes ao que José passou, você vai lembrar: eu estava com José, eu venci com José e eu vou vencer aqui agora. Compreendem isso? O que é estar com Abraão? O que é estar, irmãs, com Sara? Não, ela venceu. Ana venceu. É difícil? Não, mas eu estava com Ana quando ela orou, ela perturbou o sacerdote até que o sacerdote deu a bênção. Tome isto e diga isso com a sua alma, com fé: eu estava com Joquebede. Você pode dizer isso, irmã? Ela liberou o seu filho, vai. Deus diz para fazer, solte. Vai ser o melhor. Soltou no monte de crocodilos. Você diz: não, eu estava com Joquebede. Ela venceu e eu também vou vencer. Esta é a oração do irmão auxiliar do Mombrana, irmão Neva, quando estiver passando por situações semelhantes. E agora sim eu vou concluir com esta história, um soldado francês. Veja, eu não sabia, ele dizendo aqui sobre a hora já estar avançada, mas nós ainda temos aqui mais alguns minutos. Eles tinham um punhado de soldados no exército, e eles tiveram amnésia. Soldado francês, foi através de um choque na batalha. Eles chamaram e deixaram as pessoas que tinham perdido seus amados chamarem e ver se eles podiam identificar aqueles rapazes. Não havia esperança para eles. Talvez um ou dois ali captava isto. Então eles levaram o restante deles e eles iam colocá-los em um sanatório, onde eles teriam que ficar pelo resto de suas vidas. Foram para uma guerra, esqueceram quem eram, mas mesmo assim eles trouxeram alguns soldados para uma cidade próxima da onde eles tinham sido habilitados para irem para aquela guerra. Cada um em seu vagão no trem, deixando em cada estação onde mais ou menos eles foram recrutados. Eles estavam subindo ao lado de uma colina e o trem levando, e eles pararam em uma estação, deixaram os rapazes descer para esticarem suas pernas, e os guardas subiram em uma colina para vigiá-los, porque com amnésia, ora, eles tinham que vigiá-los. Em cima de uma colina, pararam o trem, viagem muito longa, e uns soldados ali descansando. Então eles observaram um sujeito ali, e ele saiu e começou a olhar ao redor para o tanque de água. Olhou ao redor de toda a colina. Ele esfregou sua face, estudou, e ele olhou novamente, ele viu aquele tanque d'água. Ele olhou ao redor de toda a estação e ele começou a andar. Em vez do guarda pará-lo, ele o seguiu. Ele seguiu até a colina, desceu por uma estradinha, virou à direita, subiu em uma pequena colina e chegou em uma pequena cabana de madeira. Ele olhou, saindo pelo alpendre, um velho homem com uma bengala em sua mão saiu, colocou seus braços ao redor dele e disse: meu filho, eu sabia que você retornaria. Eles me disseram que você estava morto, mas eu sabia que você retornaria. O rapaz voltou a si, sua amnésia o havia deixado, ele pôde identificar quem ele era, ele sabia que aquele era seu pai.
Por muitos e muitos e muitos anos, você pode ter andado perturbado, caindo de um lado para o outro. Não foi isso. Mas um dia, algo falou nos nossos corações. E você começou a tomar uma trilha nova. Um caminho novo. Ó soldados da cruz que estão abalados com tantos treinamentos e tantos abalos de denominações e coisas do mundo, por que você não sai fora por alguns minutos e vai olhando ao redor da Bíblia? Você pode vagar por aí, você pode se encontrar identificado aqui na palavra como um crente. Em um desses dias você pode conhecê-lo. Você pode voltar a si mesmo como o filho pródigo o fez e se encontrar. Você pode encontrar sua identificação nas obras de Deus. Olhar para esta palavra e identificar-se a si mesmo nela. Olhar-se nesta palavra e identificar-se a si mesmo nela. E você começa a olhar para ela e ver: esse aqui é meu pai, esse aqui é meu pai, esta é minha mãe palavra, a nova Jerusalém. E você foi olhando um dia, aleluia, você estava ali parado, sentado, desanimado talvez, já tinha corrido de um lado para o outro, de tantas religiões, sistemas, conceitos, mas um dia, você se identificou com isto, e Ele também nos deu um abraço, Ele diz para vocês sabem do que eu estou falando. Ele falou ao seu coração e disse: eu sabia que você voltaria. Na eternidade Ele está nos esperando para nos dar esse abraço final. A maior reunião de todas, da família celestial, na rua Aleluia, esquina com Glória a Deus. É a reunião da família do céu. Amém? Amém. Um abraço fraternal para todos vocês que nos acompanharam nesta noite pela nossa página na internet. Irmão Jorge Cunde, irmã Diva Cunde, um abraço para vocês em Fazenda Boa Esperança, Goiás. Irmão Marcos Antônio, em Santa Maria, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Manuel Camelo e família em Jardim Gá, Goiás. Irmão Neri e família em Nova Esperança, Paraguai. Irmão José Rufino em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Magno e irmã Cláudia em Valparaíso, Goiás. Irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Augustinha em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Frank e família em Valparaíso, Goiás. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmã Edinéia Costa em Jardim Gá, Goiás. Irmã Noemi Duarte em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Valdir e esposa em Laranjeiras do Sul, Pará. Valdir mesmo? Valdir, né? Irmã Suzana Silva e família em Itapuã, Distrito Federal. Irmã Beth em Gama, Distrito Federal. Irmã Eliane e família em Jardim Zuleika, Goiás. Irmã Carla Nubem em Pedregal, Goiás. Irmã Laiane Kelly em Crateús, Ceará. Irmã Edna, irmã Beatriz, irmã Heloísa em Valparaíso, Goiás. Irmã Dalet, irmã Jussara em Jardim Gá, Goiás. Irmão Valdeir Aparecida em Rubiaça, São Paulo. Irmão João Leite em Jardim Gá, Goiás. Aqui um total de 191 conexões. Temos aqui alguns pedidos de oração, porém antes, nosso programa Fé para Vencer, diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110, segunda a sábado de 11 ao meio-dia, e aos domingos vai das 12 às 13 horas. Pela nossa página, o programa Fé para Vencer é diariamente das 11 ao meio-dia. Temos a palavra do dia diariamente pela nossa página, pelo nosso canal no YouTube,
pela nossa página no Facebook e também pelo Instagram. Logo cedo você tem esta bênção aí na palma da sua mão, né? Você está indo ao trabalho, você pode assistir, são bênçãos maravilhosas. Temos aqui pedido de oração por Jefferson Fernandes, Maria Aparecida Campos, Sueli Fernandes, Paulo Henrique da Silva, irmã Raquel Fernandes, irmão Gabriel Fernandes, Ingrid Campos, irmão Wendel Fernandes. São esses pedidos aqui. Vamos ficar em pé? Sábado próximo, culto normal aqui às 18 horas, a transmissão, culto abençoado. Amanhã, quarta-feira, no Pedregal. Se você pode ir, faça isso. É uma bênção estar presente onde Deus está. Se você não pode, então nos acompanhe pela nossa página e faça ali da sua casa um altar, culto de oração maravilhoso. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada e nós fomos ajudados por Ti, ó Pai. Agora nós temos aqui alguns pedidos de oração. Vá de encontro à necessidade de cada um destes irmãos, ó Pai. Aqui há pessoas que creem, e nós cremos na cura, na libertação, seja qual for a necessidade de cada um destes irmãos. Se conosco agora no retorno aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando, e até sábado próximo aqui às 18 horas. Deus vos abençoe. Quando aqui o crente é provado, tem sempre ao seu lado o varão consolador. Sei que há fracassos e derrotas, mas ao contar sua história, sei que és um vencedor. Pois cada lágrima que desce do céu também desce o varão consolador. Se há fracassos, ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar. Não há demônios que possa te impedir, quando por ti quer agir o varão consolador. Quando aqui por quem se diz irmão, você for desprezado, magoado o coração, saibas que a qualquer hora o varão traz a vitória e entrega em suas mãos. Não há demônios que possa te impedir, quando por ti quer agir o varão consolador. Se há fracassos, ele vem com a vitória. Se estás em guerra, ele é o grande general. Se é uma porta que precisa ser aberta, ele tem a chave certa e ninguém pode fechar. É só clamar ao varão consolador, não importa a sua dor, a vitória te dará.